Estamos de volta com o programa Escola Bíblica, já no último bloco, na fase de encerramento, mais uma lição maravilhosa, falando aqui sobre discipulado, mentoria, falando sobre Elias e Eliseu, falando sobre transição de ministério. Pastor Elias, há um texto na Bíblia, queridos irmãos que nos assistem, que é muito interessante, está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz assim: o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. O pastor Sala diz sempre para a gente assim: é muito fácil começar, o difícil é concluir, é terminar. Então, Elias termina de forma gloriosa o seu ministério. Elias não termina o seu ministério de cabeça baixa, Elias não termina o seu ministério envergonhado, Elias termina o seu ministério de cabeça erguida, numa carruagem de fogo, né? Elias termina fazendo a transição para o seu sucessor, reconhecendo que chegou o limite, que chegou o fim. E é muito importante a gente reconhecer isso na nossa vida e também transmitir a outrem, né, aquilo que Deus nos entregou. Na verdade, me parece que é o grande segredo da vida, né, pastor Elias, a gente poder repassar às pessoas aquilo que a gente recebeu do Senhor. Isso, muito bem. Até porque isso está diretamente, né, pastor, linkado com Mateus capítulo 28. O Senhor diz que nós devemos fazer discípulo. E fazer discípulo é fazer pessoas que andem nas nossas pisadas, pessoas que fazem o que o mestre faz, né? Paulo disse assim, porque o que eu recebi do Senhor e tudo. Então ele era líder e ele tinha liderados. Por isso que ele se acha no direito de dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Enfim, essa questão, no bloco passado a gente falou sobre referências, que hoje está escasso, hoje está cada vez mais difícil, essas referências espirituais e ministeriais, todavia ainda existe, como o Senhor falou, e é muito importante também nós sabermos para quem nós estaremos passando, né, a nossa capa, com quem nós selecionaremos para desfrutar desse campo de intimidade com a gente, né? Então, Elias foi feliz porque estava na orientação de Deus, escolheu um excelente sucessor, porque nem todos os homens, apesar de, na Bíblia, há homens de Deus que não foram felizes nessa escolha e repassaram, digamos que, a sua autoridade para um sucessor que foi um desastre. Então, Elias foi feliz, escolheu Eliseu e Deus o abençoou de uma maneira poderosa, gloriosa, como o senhor falou. E quando se fala o final das coisas, é porque o final é que vai determinar, o final é que vai, digamos que, descrever a característica maior do legado, né, que essa pessoa pode deixar, né, para alguém. Então, nós vemos que começar bem, às vezes eu faço até demonstração de um camarada que está numa disputa de corrida e tal, e ele começa naquela euforia, começa muito bem, mas lá na frente já começa, né, se debilitar. Às vezes eu digo assim, Pedro começou mal, foi terrivelmente ruim, mas no final mudou, deu bem. Judas começou bem, foi extraordinariamente, compartilhava de uma intimidade profunda com Jesus, mas o final foi negativo. Então, nós devemos sim observar essa questão do terminar e terminar bem. Evangelista Wally, que havia amizade entre eles, né? Assim como houve amizade entre Davi e Jonatas, né? Havia uma amizade, havia um entrelaçamento, aquele desejo de estar perto do mentor, porque o mentor estava ali. Eu vejo em Eliseu, uma qualidade muito boa. Não sei se os colegas aqui vê isso também, que ele era uma pessoa ensinável. Ele era ensinável, porque Elias, ele não disse apenas o que Eliseu gostaria de ouvir, não. Ele testou várias vezes, provou aquele rapaz. Inclusive, condicionou a bênção da porção dobrada. Se você ficar olhando para mim, me observar, desculpa eu estar interrompendo, pastor Marcos, se você me observar e tudo, que é no versículo de número 10 do capítulo 2,
se tu me observar diligentemente, era isso que ele estava dizendo. Se tu não sair da brecha, tu não perder o foco, tu vai receber. Se não, não vai receber. Foi isso que, inclusive, o Alex falou, o evangelista. Nós, temos outros exemplos de fidelidade, de comunhão, de amizade, né? Como o pastor Marcos falou, Davi e Jonathan, ou Jonatas. Nós temos também o exemplo de Paulo e Timóteo é considerado, né, filho de Paulo na fé, etc. Mas é interessante nós analisarmos isso, esse aspecto da fidelidade e do ensinando que quer aprender. Ensinando, eu me refiro à figura da pessoa, do educando, daquela pessoa que está sendo orientada para aprender. Porque nós percebemos, pastores, que muitas vezes, nós percebemos isso no nosso meio, né? Aquele obreiro, aquele pastor, ele seleciona aquela pessoa para ensinar, né? Porque ele tem aquela vontade de ensino, mas muitas vezes o chamado não é de Deus. E aí é o chamado do homem. E aí você percebe que aquela pessoa ela não está apta para o aprendizado. Ela não está de coração aberto para aprender a palavra de Deus, nem de mente aberta para entender um pouco da administração eclesiástica. E aí nós nos deparamos com um grande problema, o que não era o problema de Eliseu. Voltamos ao início da nossa lição. No começo da lição nós tratamos. Eliseu, quando chamado, certamente ele percebe que o chamado é do céu, que o chamado é de Deus, e Eliseu promove um banquete, queimando inclusive os seus utensílios de trabalho, para comemorar, para festejar o chamado, porque reconhecia em Elias a autoridade, mas sabia que, acima de tudo, o chamado era do Senhor. Pastor Elias, a Bíblia diz aqui que Elias, o profeta, deixou a capa cair, né? Foi levado ao céu e Eliseu, então, toma posse daquela capa, né? O que significa esse deixar a capa para Elias, para Eliseu? Nós vimos aqui, pastor Mar, que em dois momentos ele lança a capa, né? Ele lança a capa quando ele acha Eliseu para evidenciar, para notificar, para avisar sobre o chamado de Deus sobre a vida dele. E depois ele deixa a capa cair quando o ministério de Eliseu vai começar propriamente dito, né? Digamos que quando ele foi assunto ao céu, então ele deixa a capa cair e logo de imediato ele realiza um milagre. E o primeiro milagre é justamente uma repetição daquilo que o seu pai, porque assim ele chamava meu pai, ele realizara, né? Que foi a abertura do Jordão. Então ele pega a capa e diz: onde está o Deus de Elias? Então, pastor, nós vemos também aqui o princípio, assim, voltando um pouquinho atrás, há muitas pessoas que esquecem por quem foram mentoreadas, por quem foram discipuladas, por quem foram instruídas, esquecendo o princípio da honra, abandonando o princípio da liderança. Isso é muito preocupante. Nós vemos que o grande desastre dos grandes homens de Deus na história da Bíblia foram quando eles deixaram de observar as instruções dos seus mentores, dos seus líderes, dos seus instrutores. Então, Eliseu aqui, na hora que vai efetuar o primeiro milagre aqui na direção de Deus, ele lembra o Deus de Elias. Ele não fala Deus de Eliseu, Deus de meu pai, Deus de Elias. Então, ele está fazendo evidência ali que o ministério dele está apoiado numa bênção ali do ministério que o antecipou. E é sério isso aí que o senhor estava falando, porque o fato de uma pessoa ser chamada por Deus, ser escolhida por Deus, não exclui aquele que Deus usa também para abençoar. Então, inclusive na igreja primitiva, havia uma doutrina muito importante, que era a doutrina da imposição de mãos. O Espírito Santo guiava os líderes e os líderes, então, separavam aquela pessoa, impunham as mãos sobre eles. Eles não iam sem que aqueles líderes impusessem as mãos sobre eles. Moisés fez com Josué, né? Exatamente. Nós precisamos reconhecer isso, que sobre nós existe uma autoridade humana também, que foi constituída por Deus. Só pegando o gancho que o pastor Elias acabou de falar, ele fala sobre Moisés e Josué, sobre a imposição de mãos. Essa região geográfica onde está ocorrendo aqui essa transferência aqui, essa herança aqui da unção, é o mesmo local onde Josué atravessa o Rio Jordão. Então, tudo isso tem um simbolismo. Hoje, pela manhã, eu conversava com um amigo discutindo
leitura bíblica, né? E ele pegou e me disse assim que aquela transferência daquela capa, ela representava ali uma representatividade da transferência da unção. E ele até me perguntou assim, mas por que a capa não sobe? Disse, porque aquela unção não é para o céu, não é necessária aquela unção no céu, é necessária a unção na terra. Então a unção permanece para que nós, seres humanos, fôssemos abençoados. São os dons do Espírito, são as capacitações de Deus para nós e que Deus usa homens para ministrar a nossa vida. Então é muito importante a gente estar debaixo de autoridade, porque isso também fala de um Deus organizado, de um Deus que ele elege pessoas, elege homens, ele dá homens à igreja, homens dons, como nós aprendemos na lição passada, não é verdade? Então, o profeta Eliseu, ele aceitou isso para a sua vida. É uma lição maravilhosa. Nós estamos chegando aqui no final já do nosso programa, mas o pastor Elias falou de um ponto aqui interessante, que é sobre a figura do pai espiritual, né, do mentor. Elias era uma espécie de pai para Eliseu, e a gente precisa reconhecer que nós fomos gerados, por assim dizer, também através da vida de homens de Deus, que passaram pelas nossas vidas. O fato de não observar esse princípio, né, pastor, é que foi o fracasso de Salomão. Não olhar, não atentar diligentemente para as instruções do seu pai Davi, que fizeram antes de partir, né? Parou com ele, deu as instruções, ó, vai por aqui, por aqui, por aqui, e acabou que ele deixando de lado e culminou-se num fracasso. Muito importante, porque hoje há uma desconstrução, uma tentativa de desconstruir a figura paterna, o paternalismo, a ideia do homem, a ideia do líder, a ideia do mentor espiritual, do guia espiritual, do ponto de vista bíblico. Há uma tentativa muito forte de desconstruir isso, e as pessoas querem sair por aí pregando, fazendo, dizendo, não, foi Deus que me chamou, é eu e Deus aqui e tal. E a gente pergunta, quem é o seu pastor, quem é o seu líder? A pessoa gagueja e não sabe. Na verdade, pastor Marcos, nós que militamos nessa área, nós entendemos que nós temos que obedecer determinados princípios, e o pastor Elias falou bem aqui no começo da lição, falando sobre o princípio da lealdade, o princípio da hierarquia, um princípio da disciplina, porque como o senhor falou agora há pouco, o nosso meio, e Deus ele estabeleceu que fosse dessa forma, é um meio muito organizado. Então, esse princípio da liderança, ele não pode, de forma alguma, deixar como segundo plano, como um terceiro plano, como um quarto plano, não. A nossa sociedade, a nossa comunidade eclesiástica, ela só é organizada da forma que é, claro, pelos desígnios, pelo poder de Deus, pela vontade divina, mas, acima de tudo, por esses princípios da fidelidade, pelo princípio da hierarquia, da liderança e da disciplina. Verdade. Glória a Deus. Vamos chegar no final do programa já aqui. Tema maravilhoso. Domingo que vem nós vamos falar agora sim efetivamente sobre o ministério de Eliseu, um ministério muito frutífero, né? Muito abençoado. Mas hoje nós queremos refletir e agradecer a Deus pela vida dos pais, né? Dos pais naturais, aqueles que Deus usou para que pudéssemos estar aqui, mas também pelos pais espirituais. Bom, eu não tenho mais meu pai natural, mas nós temos pais espirituais, nós temos nossos líderes, né, que são nossos pastores, são aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida para cuidar de nós quando nós precisamos, enfim. E nós temos um pai. No início eu fiz a oração e lembrei do Pai Nosso, né? Essa relação nossa com Deus é uma relação de pai e de filho, né? Então não tem como desconstruir isso, porque Deus é pai e nós somos filhos dele por adoção, né? Graças a Deus por isso. Vamos terminar então, queridos, o nosso programa de hoje, né, Evangelista Wally, que está gostoso, está uma bênção, né? Uma bênção, pastor Marcos. Eu queria mandar um abraço para todos os pais aí que trabalham conosco na escola bíblica, os nossos coordenadores, professores, os nossos alunos, ao meu pai Manuel França, que está aqui em Marabá, ao pastor Sales Batista, né, um exemplo de pai natural e de pai também na fé. Um abraço a todos, aproveitem bastante o seu dia,
reflitam na palavra de Deus e da responsabilidade que vocês têm na liderança das suas famílias e na responsabilidade dentro do corpo de Cristo, na igreja de Deus. Pastor Elias, tema maravilhoso, né? Graças a Deus, muito bom, pastor. Eu quero também parabenizar todos os pais e a vocês dois que estão aqui, que são pais também muito admirados pelas filhas. Deus abençoe nosso pastor presidente, pastor Salles. Eu não tenho pai aqui, agora biológico, né, natural, como falou o pastor Marco, mas tenho pais espirituais. Deus abençoe poderosamente. E importante é que, pastor Marco, evidenciar aqui só de maneira muito rápida, essa relação de amizade, né, que pode surgir e deve existir entre o mentor e também o aluno, né, que já foi falado aqui, mas me veio à mente assim que Paulo, quando teve vários companheiros, e ele chamou Epafrodito de irmão, companheiro e cooperador, né? Então tinha várias características assim. Eu falo assim que às vezes há pessoas que enxergam e dizem, não, aqui é o fulano, tá aqui, o outro está ali bem separado. Não, deve haver uma relação de intimidade, uma relação de amizade bem grande, porque é daí que vai surgir muitos e muitos frutos, né? Gloriosos para a glória de Deus. Perfeitamente, glória a Deus. Vamos terminar então orando e agradecendo a Deus. Pastor Elias, o senhor pode orar por nós, orar pelos nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando. Vamos orar pelos pais, inclusive. Bendito Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua bondade, ó Pai, por tudo que tu tens feito e realizado em nossas vidas. Que a tua graça e a tua misericórdia esteja de contínuo, ó Deus, na nossa casa, nas nossas vidas. Abençoa, Senhor Deus, teus servos, os companheiros de bancada, pastor Marcos Melo, evangelista Alec, ó Pai, bem como suas respectivas famílias. Todos aqueles que estão agora nos assistindo, aqueles que estão conosco no programa Escola Bíblica, que eles sejam alvos, ó Deus, da tua bênção. Abençoa nosso pastor presidente, pastor Salles, toda a sua casa, bem como todos os pais de Marabá, de toda esta região, que todos sejam, ó Pai, plenamente abençoados pelo Pai dos céus. Nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Graças a Deus, obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa Escola Bíblica.